Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, paz já com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez, ao nosso canal Partilhando o Pão. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o alimento para a vida espiritual de cada um de nós, aquilo que o Senhor, Ele tem colocado na nossa mesa, amém? É a ordenança de Deus para nós, que nós compartilhemos aquilo que Ele tem nos dado. Eu vou pedir já para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscreva, minha irmã, meu irmão abençoado. Você que está chegando aí, que acha que caiu de paraquedas, meu amigo, amiga, irmão. Não caiu não, foi Deus que te colocou aí, né? Foi Deus que levou esse vídeo até você. Então assim, assista, olhe, ouça, esmiúce a palavra de Deus junto conosco, para que você consiga ver, sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, amém? Se inscreve no nosso canal, clica no sininho das notificações para que toda vez que saia um vídeo novo você receba esse vídeo e compartilha, minha irmã, meu irmão, compartilha aí o nosso vídeo, deixa o seu gostei para nós, para que esse vídeo venha prosperar. Compartilha a palavra do Senhor para todos que necessitam ouvir a voz de Deus, não se esqueçam disso, amém? Eu vou aí ler com vocês hoje o livro de 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do versículo 16 ao 21, amém? Diz assim: testemunhas da glória de Cristo, amém? Diz assim: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Até aqui, amém? Glória a Deus. Amém. Aqui, irmão, a palavra de Deus, aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, ele fala aqui sobre o Filho. Deus estava falando sobre o Filho dele. E quando Deus fala da palavra de Deus ali, Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu honra e glória do Pai, para que a luz viesse brilhar aonde era escuridão. O mundo está na escuridão e Jesus é a luz. Quando Jesus ele entrou no mundo, aonde ele estava, aonde ele chegava, a luz acendia. A luz abriu os olhos daquelas pessoas. Muita gente foi curada através do quê? Quando a luz chegava, que era o Senhor Jesus, quando ele chegava, e muita gente naquele tempo era curado, porque ele era a luz. A luz abriu os olhos das pessoas que estavam cegas, as pessoas que ouviam e via e não enxergavam. E quando a luz chegava, ela abria os olhos e aí ela enxergava e ouvia. Isso significa, irmão,
Tudo que Jesus fazia era confirmado por Deus o Pai. Então, irmão, se você está firme na palavra de Deus, você confia no Senhor Jesus e crê que Jesus, foi morto, crucificado, morreu na cruz, ali ressuscitou ao terceiro dia, se você crê, se você tem isso no coração, você acredita, então tudo na sua vida vai mudar. Através do que? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. E o poder está na palavra. Quando falamos, ela cria algo na nossa vida. Ela cria aquilo que foi determinado. A ordem que Deus, Jesus, ali ordenou, e aquilo vai acontecer. Então a palavra tem poder, irmão. E Jesus, quando nós falamos de Jesus, Jesus tem um poder supremo. Ele domina todas as coisas. Poder supremacia significa poder, As pessoas dominam, qualquer circunstância na nossa vida. Ele tem um domínio nas palmas da mão dele. Jesus tem um domínio. Então ele consegue dominar, ele consegue fazer tudo, porque foi dado a ele, o Pai deu a ele a honra, glória e poder para ele. E ele vem como rei. Ele vem buscar as pessoas que realmente tem a luz na vida daquela pessoa. Aquela pessoa tem a luz. E quando nós olhamos de longe, nós vimos uma luz naquela pessoa. Aquela pessoa serve a Deus. Aquela pessoa é um homem de Deus. Porque ela tem a luz que brilha do Senhor Jesus na vida dela. Ela tem o Espírito Santo ali no coração dela. Então, irmão, aqui fala, nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu, quando estava com o Senhor Jesus, no monte sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelo profeta. Vocês fazem o bem e prestem atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Amém, irmão? Isso é importante quando nós estamos ali olhando para Jesus. Então a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem a brilhar no nosso coração, vem a brilhar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a luz vai estar ali, nós não vamos tropeçar, nós não vamos ali falar qualquer coisa, nós vamos estar o quê? Na direção do Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Então ali, Jesus, ele passava em cada lugar, aonde ele passava, muitas pessoas enxergavam o quê? A luz, porque ele é a luz. Então, aonde a luz está, alguém enxerga. Se você acender uma luz pequena, lá em qualquer lugar do monte, longe, de lá de longe você vai ver aquela luz brilhando, aquela luzinha lá longe, você vai ver. É como Jesus vê a luz num servo de Deus, numa pessoa de Deus. De longe, lá ele está vendo a luz naquela pessoa. Porque aquela pessoa representa Jesus, aquela pessoa está com Jesus, ela vive em Jesus, ela representa Jesus, ela luta por Jesus, por a causa de Jesus, então ela está lutando. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela fala que Jesus é a estrela, A estrela que vai aí brilhar, que vai trazer luz ao mundo, E nós vemos aqui no versículo 20, que fala assim, acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Então, ninguém consegue explicar, ver a profecia que está falando por si mesmo. O versículo 21 fala assim, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, o que é que Deus está falando? A Bíblia fala, tem pessoas que a gente vai falar da palavra, e a pessoa fala, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Ali,
Deus está mostrando na palavra, já respondendo a essas pessoas que a pessoa humana, o ser humano não tem capacidade, não consegue descrever, explicar as profecias bíblicas. Nenhum ser humano consegue. Isso não veio do ser humano. Isso veio do poder, da supremacia de Deus. É o Espírito Santo dele que fala através do ser humano, que foi criado por Deus. Mas nós somos guiados, nós somos dirigidos nesse mundo, nós que estamos em santidade, nós que vivemos na presença de Deus, nós temos ali o Espírito Santo que habita em nós e que nos mostra o caminho. Nós somos ali enviados por Deus para acender a luz nas trevas, na escuridão. Meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, vocês estão aí parados sem falar do Evangelho do Senhor, sem falar da palavra de Deus, e você está perdendo tempo. Você, meu irmão, minha irmã, tem a luz, o brilho de Deus na sua vida, a presença de Deus, que é o Santo Espírito dele, para falar como? Para falar do Evangelho, para explicar para as pessoas sobre a vinda do Senhor Jesus, né? Ele é a brilhante estrela de Davi, né? A estrela que vai vir, vai brilhar e vai iluminar as trevas. Meu irmão, nós temos que nos deixar usar pelo Espírito Santo, usar por Deus, para que nós venhamos iluminar aquele que está na escuridão. Acende uma luz, meu irmão, seja aí a candeia desse mundo, a candeia da luz, do brilho de Deus, falando da palavra dele, falando do Evangelho dele, meu irmão, minha irmã. Olha, aqui eu marquei aqui para não esquecer, para falar para você, supremacia significa a qualidade de ser supremo, representando uma superioridade absoluta, poder incontestável, autoridade máxima ou domínio absoluto sobre os outros. Entende? Aqui a palavra fala que essa autoridade, essa supremacia é Deus. É Deus que criou todas as coisas, que criou o mundo, que criou eu, criou você. Deus criou tudo e todos. E é dele que vem essa autoridade que o Espírito Santo dele nos dá para falar o quê, meu irmão? Para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, para falar da vinda de Jesus, sim. Para falar da vinda de Jesus nos tempos futuros. Jesus vai voltar. Ah, mas eu ouço isso desde que eu era criança. Meu irmão, eu também. Ouvia e nem sabia do que se falava, nem entendia nada. Mas hoje, como mulher de Deus, que vive na presença de Deus, que estuda a palavra dele, que tem a presença do Espírito Santo, hoje eu estou falando com autoridade que o Senhor Jesus me dá, da palavra do Senhor, que Jesus está voltando. E ele quer salvar todos. Ele não quer salvar só o bonzinho, só aquele que vive ali sem pecado, né? Sem pecado, maneira de dizer, né, irmãos? Porque ninguém vive nesse mundo, nenhum ser humano consegue viver sem pecar todos os dias. Mas nós tentamos viver em santidade. Santidade a Deus. Apesar dos erros, dos defeitos, nós estamos aí tentando viver em santidade, buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus, pregando o Evangelho do Senhor até que Ele venha. Esse é o mandamento que Deus deixou para nós, né? Então, assim, olha a supremacia de Deus. Deus, Ele é absoluto, Ele é único, não existe outro Deus, nem nesse mundo, nem fora desse mundo. Deus é único, soberano, supremo, só Ele pode dar salvação, só Ele pode transformar nossas vidas, só Ele pode nos dar vitória em meio às lutas, às batalhas, às pelejas.
Lê, minha irmã, a Bíblia, você conhece a história de Davi, quantas lutas, quantas guerras Davi ele teve que participar. Ele teve que ir ali sendo soldado ainda do rei Esaú, né? Mas depois também ele acabou sendo rei, né? Sendo tronado, e ali em meio a ser rei, ali, ele estava à frente das guerras, das batalhas. E por que Davi venceu todas, minha irmã, meu irmão? Por que Davi venceu toda a peleja, toda a luta? Porque Deus ia à frente dele. Porque Deus é quem ia adiante dele. Porque ele buscava a presença de Deus. Ele buscava a direção de Deus. Minha irmã, você tem buscado a direção de Deus? Você tem entregado suas lutas, seus problemas, suas guerras na mão do Senhor e pedido a Ele que vá adiante de você, minha irmã, que dê vitória? Meu irmão, preste atenção. Nós, sozinhos nesse mundo, sem Jesus, nós não somos nada. Nós não conseguimos nada. Não tem luta que nós vamos conseguir ter vitória sem a presença. Olha eu de novo falando a respeito da presença. A presença de Deus é tudo na nossa vida, no nosso coração. O Evangelho, a palavra de Deus é tudo a palavra de Deus nos nossos lábios. Minha irmã, a palavra de Deus tem poder, né? Lembra, minha irmã, meu irmão, Deus criou o mundo na palavra. Ele não pegou uma varinha igual dos bruxos, dos mágicos, aí fez tum e apareceu. Não, ele falou que haja terra, que haja divisão entre água e terra, e houve divisão. Ele falou que haja luz e houve luz. Então assim, Deus criou na palavra. Minha irmã, crie na palavra a tua vitória, a tua bênção, a tua conquista. Meu irmão, abra a porta através da palavra de Deus, da fé. Nós temos que crer que Deus, Ele é o supremo, Ele é o nosso Deus. E através da palavra dele, que ele deixou para nós, através da presença do Espírito Santo, é aí que nós vamos lutar nossas guerras, e nós vamos ter vitória. Amém? Amém, minha irmã? Toma posse da sua vitória. Eu não sei qual é a sua luta, irmã, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus, Ele sabe. Se coloca na presença dele e fala: Senhor, sob a tua palavra, eu vou declarar que essa porta se abriu para mim, entendeu, meu irmão? Sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar minha rede aqui e eu vou alcançar a minha cura, a cura do meu filho, a cura do meu marido, a nossa cura, não importa qual a necessidade. Meu Deus, sob a tua palavra, Senhor, eu vou tomar posse dessa casa que eu quero comprar, que eu necessito de uma casa. Sob a tua palavra, Senhor, é sobre a tua palavra que tem poder, Senhor. Que é a tua palavra que está aqui viva em nós, que me dá vitória. É sobre a tua palavra, meu Deus, que eu vou tomar posse da minha bênção, da minha vitória. Senhor, é sobre a tua palavra que eu tomo posse. Eu vou ser uma grande pregadora do teu evangelho. Eu vou acender muita luz nessa escuridão. Eu vou, meu Deus, ser a candeia que a tua palavra está dizendo, a luz que ilumina a escuridão. Através da tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Amém, minha irmã? Meu irmão, isso foi o que Deus falou para nós hoje, sobre nós estarmos pregando a palavra dele, sobre nós estarmos aí liberando palavra de vitória, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de renovo, minha irmã, renovo, fortalecimento, edificação, né? Palavra de sabedoria. Olha, vigia na tua palavra, minha irmã, vigia, meu irmão, vigia. Eu lembro quando eu não tinha Deus, quando eu era uma pessoa aí que vivia como um ser humano normal. Eu lembro que quando meu filho estava na escola, eu estava tentando ensinar ele a fazer alguma coisa e ele não aprendia. Eu falava: você é burro,
Você é burro, você não entende. Quer dizer, olha as palavras que eu recebia do meu pai, aquilo que eu recebia eu dava. É assim que nós somos, né, amor? Mas hoje o nosso Pai Celestial, Ele dá palavra para nós de vitória, de conquista, de poder, de autoridade. Então essa palavra, minha irmã, que eu lanço hoje sobre a tua vida, meu irmão, palavra de portas abertas, portas de cura, portas de libertação, de transformação, portas de ministérios aí adormecidos, parados, secos, que o Senhor vai reverdecer através desse vídeo. As pessoas precisam entender que a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Quando a gente fala, abre a boca e fala, e profetiza, aquilo vai construindo na nossa vida. Nós construímos com a palavra, né? Acredita, quando você fala, aquilo vai construir na sua vida, vai construir aquilo que você está determinando. Irmão, a palavra tem poder. Preste bem atenção no que você vai falar. Ou para o seu filho, para a sua nora, para quem seja que for, não fala. Fala a palavra boa. E aí, tanto as palavras podem abençoar ela, como a sua vida venha a ser abençoada. Através da palavra, através de anunciar e profetizar, e vai dar certo. Amém? Deus seja louvado. Minha irmã, cria como Deus criou o mundo. Cria uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida cheia da presença de Deus, cheia das bênçãos de Deus. Cria através da palavra, minha querida. Abençoa teu marido, abençoa teu filho, tua nora, teus netos, abençoa teus vizinhos, abençoa as pessoas ao seu redor, abençoa as pessoas entregando o evangelho do Senhor para elas. Abençoa, minha irmã, cria pessoas libertas, pessoas curadas e transformadas através da pregação do evangelho. Amém? Essa é a palavra de hoje para nós. Fiquem todos com Deus, que Deus dê um abençoado dia, uma abençoada noite, uma abençoada madrugada, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas que seja abençoadíssimo por Deus. Que a tua vida, meu irmão, minha irmã, venha prosperar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.